Mais um corte do Flow. Não esqueça de deixar sua opinião nos comentários. Esse cara já levantou numa primeira rodada 25 milhões de dólares e agora acho que mais 30 milhões de dólares. É uma das primeiras empresas que vai buscar o Hélio-3 na Lua. Então esse cara já tem uma empresa. Não é só essa não. Tem várias empresas, tá? Tem várias empresas. Tá aí, ó. O futuro da Terra está na nossa órbita, ó. Mas é interessante, legal, muito foda. Mas, pô, não tá vazando lá na Groenlândia? A Groenlândia não é mais fácil de chegar? Cara, então, mas é que a gente não sabe se esse Hélio-3, a quantidade que tá vazando, primeiro tem que ver isso, e se ele tá vindo purinho, entendeu? Porque pode ser que ele venha contaminado, e aí pode ter algum problema, e também quem disse que os caras vão deixar a gente instalar alguma coisa na Groenlândia, né? É verdade. Alguma usina lá. Mas na Lua a gente não vai instalar usina por enquanto, não. Vamos pegar umas pedrinhas, triturar e dar-lhe. Triturar, trazer pra Terra e usar esse Hélio-3. Essa aí é a maquininha dele, ó. Então, pra quem queria saber, esse aí, ó, é o robô dele. Tá vendo? Parece um tratorzinho. Ele é um trator, ele vai tipo engolindo, tipo um aspirador de rocha lunar. Uhum. E ali dentro dele é que acontece todo o processo para você poder produzir o Hélio-3, tá vendo? Então, esses caras aqui já são pelo menos uns 50 milhões de dólares que eles levantaram já, tá? Para poder pôr esse robozinho aí para funcionar na Lua. Então é um negócio. E não é só eles, não. Tem várias empresas hoje que já estão com essa ideia, são startups, a maior parte delas, para levar a máquina para lá. Mas, olha só que interessante. A China é foda, cara. A China é foda. A China é foda. Porque a China descobriu que tem um outro elemento que deixa o processo estabilizado também. Que chama-se tório, esse elemento. E aonde que está a maior reserva de tório do mundo? Na China. Na China. E aonde que está o melhor reator de fusão de tório do mundo? Só pode estar na China. Na China também. Então, muito provavelmente, a China vai começar o processo de fusão nuclear, porque isso aqui, todo mundo pergunta assim, pô, mas ir lá pegar o Hélio-3 na Lua, isso é uma coisa para uma janela de uns 20, 30 anos. Mas o tório não, cara, porque o tório tá ali, entendeu? A China já tá minerando tório e ela já tá colocando no reator dela. Semana passada, o reator dela funcionou bem pra caramba. Maneiro. Então ela pode Isso é produzir. bom pro planeta Terra de uma forma geral, não é? Claro que é bom pro planeta Terra, porque aí nós vamos produzir energia limpa, né? E energia limpa. E aí vai evitar aquecimento global, mudança climática, poluição, um monte de coisa, né? Porque todo tipo de energia, aquilo lá que eu falei, todo tipo de energia que a gente produz hoje, ela gera algum problema. Tem algum problema associado, entendeu? Não tem como. E agora, a melhor que tem é a fusão nuclear. A melhor é a fusão. E aí nós vamos ter energia limpa gerada. E com pouca coisa você gera muita energia. A China tá super bem, né, cara? Tem gente pra caramba lá e eles vão conseguir suprir. Mais um passo para nos tornarmos uma civilização tipo 1. Tipo 1, exatamente. Mas é mais um passinho, né? É um passinho, né? Teria que consumir toda a energia do planeta. Mas também, será que é bom? Consome toda a energia do planeta, não tem mais nada pra você consumir aqui. Aí Bom, mas se a gente conseguisse chegar nisso aí, quer dizer que a gente também já consegue fazer umas outras coisas mais foda. O que nos leva pro que tinha de tema, na verdade, do programa. Eu sei que tem mais pergunta aqui, mas antes disso, que é, tem vida lá fora. E esse é um tema que eu tenho gostado muito de ouvir e assistir coisas sobre isso. Porque, sei lá, a verdade é que a maioria das coisas que eu vejo é especulativa, né? Que é tipo, como poderia ser se acontecesse tal coisa, então. É isso aí. Porque é meio que o que a gente tem nesse sentido, né? Mas, porra, aquela ideia. Teve uma coisa que a gente estava conversando aqui mais cedo, que era, beleza, quando a gente fala de ter vida fora da Terra, vida provavelmente tem. Mas e vida inteligente? Tá legal, mas o que a gente chama de vida inteligente e o que a gente chama de vida? E aí foi uma paradinha que a gente tá pensando aqui. A coisa mais básica que um ser vivo faz é respirar? Cara, essa discussão aí do que é vida é um negócio... Já começa a discussão toda sobre... Já começa aí. Entendeu? Por exemplo, a grande pergunta que muita gente se faz é o seguinte: vírus, ele é vida? Pois é. Pra muita gente não. Porque o vírus ele não consegue sobreviver sozinho. O vírus precisa chegar numa outra célula, jogar o material dele na célula, porque é o vírus, né, que causa gripe, Covid e tudo mais. Um vírus sozinho aqui, ele não, para muita gente não é vida. Então, o que definiria a vida? Será que a vida é o fato de você conseguir se reproduzir? Será que é o fato de você conseguir propagar o seu material genético? Será que é o fato de você conseguir sozinho reproduzir, propagar o material genético, etc. e tal? Então, já
isso já começa uma discussão gigantesca. É um negócio que tem brigas aí homéricas, entendeu? Tem gente que acha que vírus é vida, tem muita gente que acha que vírus não é vida, entendeu? Já começa aí essa confusão. Então, acho que antes de respirar, você tem essa outra coisa aí, entendeu? Entendi. Porque o vírus, por exemplo, ele não respira, mas o vírus tem material genético, entendeu? Um vírus, ele é uma célula, ele tem uma capinha, uma membrana, uma capinha de gordura em volta dele e dentro dele tem um material genético. O que ele faz? Mas como que ele sobrevive? Ele só sobrevive, ele não reproduz. Ele tem que chegar numa célula, contaminar a célula com material genético e aí vai ter a reprodução. Então tem isso. Será que ele é vida? Não é? Cara, isso é uma briga gigantesca. Já parte, o negócio de vida na Terra já é complicado por causa disso. Então vamos lá, vamos supor que vírus não seja vida. Aí o tipo mais simples de vida que a gente tem é uma bactéria. Bactéria já é uma vida. Então a bactéria já vive sozinha, ela já se reproduz, entendeu? Ela já consegue transferir, propagar, né, a espécie dela, vamos dizer assim, propagando o material genético dela e tudo mais. Então a bactéria seria um tipo de vida. E aí você começa a ter vidas mais complexas, vidas pluricelulares, até chegar em alguma coisa que seja uma vida bem complexa mesmo, algum bicho, alguma coisa assim, até dar um salto gigantesco e chegar na gente. Que a gente considera, qual que é o grande problema disso aí? Que muita coisa a gente faz comparado com a gente mesmo. É errado pra caramba. Mas isso tem um nome, chama-se antropocentrismo. Tudo que a gente vai falar de vida, a gente põe como exemplo a espécie humana. Porque nós somos o único tipo de vida que a gente conhece no universo. Por exemplo, é baseado na experiência que a gente tem de uma civilização mais avançada. Encontrar uma menos avançada e destruir... tipo portugueses, espanhóis e tal, que a gente acha que quando a gente encontrar a civilização mais avançada, ela vai destruir a gente. Quem disse que o cara vai se comportar do mesmo jeito? É verdade. Mas a gente não tem parâmetro. O único parâmetro é o nosso. A única régua que a gente tem é a nossa régua para medir. Entendeu? Total. Então, quando a gente vai procurar qualquer coisa, a gente está procurando alguma coisa parecida com o que a gente conhece. Exatamente. Né? Pode ser que a vida seja uma outra coisa totalmente diferente. É o lance da teoria da floresta negra, que é a teoria do medo. Mas medo baseado em quê, cara? Nós é que temos medo. Quem disse que a outra civilização vai ter medo? Bom, eu tenho certeza que se eles que acharam a gente, eles não têm nenhuma razão para ter medo, de fato. Né? Exatamente. Mas, então, mas é muito interessante isso aí, porque... Esse antropocentrismo, ele pode atrapalhar. Porque a gente pode estar olhando aqui, ó, sempre a vida como a gente conhece. A vida baseada no carbono, precisa ter água, precisa ter lá os elementos químicos, determinados elementos químicos, precisa ter energia, precisa ter um monte de coisa. Pode ser que tenha uma outra vida aqui, ó, que a gente tá nem de olho nela. Então tem gente que defende isso, entendeu? Por exemplo, a vida baseada no silício. Será que ela pode existir? Porque o silício, e por que o silício, né? Primeiro, por que a nossa vida ela é baseada no carbono? Por que não é um outro elemento, Por cara? quê? Porque o carbono ele é um elemento que ele consegue fazer 4 ligações e gerar cadeias longas e muito fortes, que são os hidrocarbonetos. Então você tem hidrocarboneto que é tipo C20H tanto, 10. C15H8. Significa que são 20 carbono. 20 carbonos, 10 hidrogênio, 20 carbonos e não sei quantos hidrogênios e tal. E os hidrocarbonetos. E por que isso é bom? Porque fica um negócio grande, fica um negócio forte, e aí você não destrói aquilo, e aquilo dá chance de se propagar até gerar uma célula e por aí vai. O outro elemento que é parecido com o carbono na tabela periódica é o silício. Tá. Ele tem as mesmas propriedades. Ele faz 4 ligações e ele poderia fazer essas cadeias. Então, A vida poderia, teoricamente, então, ser baseada no silício? Poderia. A vida pode ser baseada no silício. Muita gente fala assim, pô, temos que procurar a vida baseada no silício e tal, entendeu? Porque o silício é esse elemento. Podemos também, entendeu? Deve ter tanta coisa por aí, tanto elemento que a gente nem sabe que tem, ou não? Não tem. Isso é mais foda ainda, né? Não tem. Porque acontece o seguinte, cara. Todos os elementos, eles são gerados, não importa onde no universo você esteja, os elementos são gerados dentro de uma supernova. Uma estrela que é muito maior que o Sol, 10 vezes maior que o Sol, ela vai queimando os elementos químicos, hidrogênio, hélio, carbono, nitrogênio, oxigênio, vai queimando. Chega uma hora que ela vai queimar o ferro, que é o elemento mais pesado que tem. Quando ela queima o ferro, ela não suporta o próprio peso. E aí ela implode e explode. Isso a gente chama de supernova. Quando acontece isso, todos os elementos químicos são jogados para o universo. Por exemplo, todo mundo aqui já tirou sangue. Por que seu sangue é vermelho? Sabe por que seu sangue é vermelho? Por quê? Porque ele tem ferro. Aonde foi produzido o ferro?
no interior da supernova. Nós somos Poeira de estrelas, igual estrela. dizia o Carl Sagan. Então, assim, o pessoal fala assim, mas deve ter um elemento tal em tal lugar. Não tem. Aqui na Terra tem. Porque aqui na Terra, os químicos, eles fizeram vários elementos sintéticos. Aham. Então, por exemplo, plutônio. O plutônio foi um elemento feito na época da Segunda Guerra Mundial, da bomba atômica, Aham. porque a gente conhecia o urânio. Só que o urânio tinha muito pouquinho. Aí um cara foi lá, o Fermi, o Enrico Fermi, e inventou o plutônio. O plutônio é um elemento que é usado na bomba atômica. Só que ele não é um elemento natural, ele é um elemento sintetizado. A gente que fez, a gente que inventou. Então a gente inventa, o universo não, porque tá tudo dentro de uma supernova, entendeu? Muito foda. Se a gente pensar do que a gente somos todos poeira de estrela e que, o universo é tão gigantesco, infinito, que a gente, que tudo é possível, não é? Sim. Com Então, certeza. se a gente conseguisse ir longe o suficiente, a gente encontraria outras vidas, outras paradas. Então dizer que não tem, que tem vida lá fora é meio que, pelo dado o tamanho do universo. Então vamos lá, né? Então voltando, né? Vida já é um negócio complicado de definir. Vida inteligente, então é mais ainda, cara. O que é vida inteligente? O que é vida inteligente? A gente sabe. A gente tava aqui falando. Eu falei assim, cara, a gente cria algumas coisas e vai até a natureza para arrumar um jeito de dar energia para essas coisas e essas coisas funcionarem. Isso me parece coisa de uma espécie inteligente. Então, sei lá, eu diria que a gente é uma espécie inteligente. Na década de 60, vários físicos começaram a tentar encontrar ou buscar vida inteligente agora, tá, pessoal? Esquece bioassinatura, gazinho em atmosfera, isso aí os caras não estavam nem ligando para isso. Vida inteligente. E aí eles, de algum ponto eles tinham que partir. O ponto que eles partiram é o seguinte, que uma vida para ser inteligente é uma vida que consegue se comunicar através de ondas de rádio. Tá. Isso Beleza, então a gente é inteligente, né? Isso aí. Então isso foi uma premissa que eles colocaram para ir atrás de vida inteligente. Entendeu? O Kardashev, que é um cara chamado Nikolai Kardashev, que é dessa época também, ali da década de 60, ele era da União Soviética. Ele que bolou a tal das civilizações de Kardashev, que é a civilização do tipo 1, que consome energia de todo o planeta, a do tipo 2 de toda a estrela e a do tipo 3 de toda a galáxia. Nós não somos nem tipo 1 ainda. Nós, sei lá, 0,6, 0,7, aí tem o pessoal que brinca com essas contas aí. Para o Kardashev, uma civilização inteligente, para ele nós não somos inteligentes. Precisaria ser pelo menos tipo 1. Tipo 1 para ser inteligente, entendeu? Porque aí a gente conseguiu consumir toda a energia. Por quê, cara? Porque tudo no mundo, pessoal, é energia, entendeu? Não tem. Você só está assistindo a gente aqui porque depende da energia. Com Corta certeza a energia, você acabou. não tá nem na Espanha e nem em Portugal Nem nesse na momento. Espanha, Portugal. Exato, os caras lá estão sofrendo. Mas mesmo assim, para eles estarem vivos, tem que estar produzindo energia dentro do corpo deles, entendeu? Porque senão eles não iam estar vivos, igual a gente aqui. Então, pro Kardashev é isso aí. Então, olha que interessante, pro Kardashev, uma civilização só evolui se ela passa de um nível pro outro. Então só evolui se a gente chegar ao tipo 1, nós evoluímos. Do tipo 1 pro tipo 2, nós evoluímos. Do tipo 2 pro tipo 3, nós evoluímos. Então, mas aí é que começam as definições, entendeu? Primeiro a gente tem que sobreviver a gente mesmo. Muito bem. Né? Isso aí. Mas é muito. Eu fico pensando nas possibilidades. Uma civilização de tipo 2, ela já é capaz de coisas que a gente não consegue nem imaginar, né? Porque assim, é energia para fazer. Assim, não é tudo que existe, mas assim, da nossa perspectiva é meio que energia infinita. Seria pegar toda a energia do Sol. Porra. Como que a gente faz isso? Com a esfera de Dyson. Isso, porque aí surge um outro físico nessa época. O legal de estudar sobre esse negócio de vida é isso, porque teve esse boom na década de 60. Porque apareceram vários físicos bolando soluções para essas coisas, entendeu? E a única solução que considerada de certa forma viável para extrair, porque é a única que eu vejo. Todo mundo quando vai falar a gente precisa pegar a energia da estrela. Os caras só falam esfera de Dyson, e tem um outro nome que acho que é Dyson Swarm, que é, sei lá. Isso aí, porque às vezes não precisa ser uma esfera, né? Você pode posicionar placas. Uma porrada, uma porrada de placas ao redor do Sol, por exemplo, e dali você consegue tirar toda a energia do Sol ou de qualquer estrela. É isso aí mesmo. O pessoal chama disso. E aí os caras, eu já vi uns caras teorizando que dá pra fazer umas armas muito sinistras com isso daí. Imagina. Teorizando em todas as loucuras que dá pra fazer. Mas a gente ainda tem. Aqui tem umas perguntas. Então, aí esse cara aí, só pro pessoal entender, ele chama-se Freeman Dyson.
tá? Tá. Então, olha só que legal. O que, que nós temos hoje? Hoje tem muitos projetos sérios que tem grana pra caramba, não é pouca não, que tentam procurar esferas de Dyson pelo universo. Será que nós já achamos? Vou dar alguns exemplos aqui. Em 2015 foi descoberta uma estrela. Ela recebeu o nome de estrela de Tebe por causa da Tabata. Tabata Boyajian foi a astrônoma que descobriu ela. O que aconteceu com essa estrela? O brilho dela caía, tipo 30%. Depois de 2 semanas, caía 10%. Depois de 2 dias, caía 20%. Depois de tantos dias, caía 40% e tal. Não podia ser um planeta passando na frente. Não podia ser um monte de coisa. E ela escreveu no artigo dela, no artigo científico, que uma das explicações seria uma esfera de Dyson. Porque imagina que a civilização está construindo a sua esfera. Então tem hora que bloqueia muito da estrela, tem hora que bloqueia menos, tem hora que bloqueia mais. Não é um negócio regular, porque tem hora que demora 2 semanas, 2 dias, 4 dias, 10 dias. E ficou isso aí. Depois nós descobrimos... Aliás, deixa eu fazer só um disclaimer aqui, cara, antes da gente falar qualquer coisa. Toda e qualquer coisa na sua vida, a explicação mais legal é que seja alienígena. Para qualquer coisa, tá, pessoal? Sim. Para qualquer Sim. coisa. Então a esfera de Dyson é uma belíssima explicação. Uma civilização foi lá e construiu isso. Depois nós descobrimos que era na verdade, era uma aglomeração de cometas e tal. Chato pra caramba. Chato. Que é alienígena, que é muito mais legal. Entendeu? E agora, o James Webb, o próprio James Webb, ele observou 53 estrelas que têm um comportamento estranho no infravermelho. E aí tem um negócio importante pra gente falar. Imagina que a civilização pegou o Sol, nós colocamos uma esfera ao redor do Sol. Tá. Se você está em outro planeta e coloca um telescópio, você não vai ver o Sol mais. Concorda, né? Porque ele está todo tampado. Mas se você coloca um telescópio infravermelho, você vê. Porque você vê o calor que é emitido por aquela coisa. O James Webb detectou 53 estrelas que têm um comportamento estranho no infravermelho. Esse foi o corte. Quer ver o conteúdo na íntegra? Todos os links na descrição. Não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários, deixar o like e compartilhar.